estamos aí estamos na nossa segunda aula de português. Então, assim, gente, é reta final. É como nós chamamos, né? Estamos aí numa reta final turbo. Então, agora é a aprovação na nossa mão. É isso que a gente quer. Então, pessoal, vou só esperar, acho que o pessoal está entrando aí, né? Tem 18 pessoas. Como vocês estão? Estão animados? Como é que você já estava com saudades de vocês? Algum tempinho sem se ver, né? Estava sentindo saudades. Hoje eu preparei, gente, uma aula, vou falar para vocês. Assim, estou apostando muito em adivinhar essas questões do nosso exame discursivo. Então, assim, vou tentar ao máximo, sempre que eu pesquiso, né, eu estudo para trazer o melhor para vocês, então estou tentando adivinhar essas questões. Então, hoje vocês já vão sentir uma pegada de uma aula diferente, tá? Porque, além daquelas 10 questões discursivas, que eu já deixei naquela outra aula minha para vocês praticarem, então vocês tiveram um tempo bacana para resolver aquelas 10 questões discursivas, e hoje vou fazer essa correção com vocês, tá bom? Porque nós temos pouco tempo, né, galera? Então, assim, essa é a hora de focar, de estudar, gente, de praticar a questão discursiva, tá? É a hora, é agora ou nada, né? É isso que a gente tem que colocar em mente. Hoje eu vim toda de verde, assim, né? Eu tô com o brinco verde, a blusa verde, né? Para representar a esperança, né? Que a gente tem, assim, uma esperança de energias positivas, de coisas boas. Esperança do quê? Da aprovação. Então, vamos que vamos. Isso aí. Hoje eu tô toda trabalhada na esperança. Saudades, Muito Paty esperançada. Oi, meu amor. Oi, Billy. Tudo bem? Saudades. Saudades. Ai, muita coisa. Que bom estar aqui com vocês, mais uma aula. Vocês receberam... Como você está, Billy? Esqueci de perguntar, tudo bem? Tô indo. Tá animado, não tá? Não. Não tá, tá chegando a hora, hein? Tá chegando aí dia 1º de dezembro, já tá aí, hein? Aí, quando chega, acho que eu vou me jogar na frente de um precipício. Igual aquelas etapas e beijos, vou me jogar na frente de um prédio, um precipício. Que isso, menino? Para com isso, calma. Calma que você tem todas as ferramentas aí necessárias para arrasar nesse exame discursivo, hein? Não quero ouvir você falando isso, não. Então, vamos que vamos. Eu estava falando, né, que vocês receberam aí o material da aula de hoje. Mandei o material com aquelas questões da última aula e mais alguns detalhes, né, importantíssimos, que eu considero muito importantes para a gente falar aqui na nossa aula, já que trabalharemos as questões discursivas, né? A correção dessas questões, vamos falar um pouquinho de alguns assuntos muito interessantes, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, questões que devem cair no exame. Eu botei esse devem, assim, com a letra bem maiúscula, né? Diferente do Saramago, que coloca Deus com a letra minúscula, inicial, eu coloquei a palavra devem bem, assim, gigante, porque são apostas muito, assim, né? Muito quentes, como a gente chama, né? Então, assim, vou falar para vocês que tipo de questões que devem cair nesse exame discursivo. Então, a gente tem que ter uma atenção para essas questões. Não é à toa, né, que eu vou falar para vocês sobre essas questões. O que pode virar questão dentro da nossa narrativa aí, dentro da nossa obra aí, o Caim de Saramago? O que pode virar uma questão, por exemplo, dentro da obra? Então, é mais um ponto, assim, crucial, importantíssimo da nossa aula, ok? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no sábado seria o aniversário do Saramago, né? Se ele estivesse vivo. Foi sábado, dia 16, né? Então, muito se falou, né, no Instagram, na internet, colocavam frases dele, enfim, a imagem, né, a foto dele. Então, assim, e a gente está hoje aqui na nossa aula, né, de Português 2, uma aula de reta final mesmo. Falta pouco para esse grande dia. Então, vamos lá. Deixa esse homem morto, por favor. Deixa o homem morto. Deixa o Saramago morto, por favor. Deixa esse homem morto lá na catatumba que ele tiver. Deixa ele morto, por favor. Olha aí, ó, que coisa feia, né? Mas deixa ele quietinho lá, né? Deixa descansando bem, né? Mas que ele grandioso. morto tá atormentando na minha vida. Que ele morto tá atormentando na minha parece um estúpido sobre esse nome na minha vida. Vai ver quando tem que acabar para jogar esse livro no lixo. Vou enterrar junto com ele. Ó, tá vendo? Já tem gente desesperada aí. Só em ouvir Saramago já vai até ter pesadelo à noite, né?
Depois que passar o exame, então, né, gente? Aí que vai ficar aquilo na mente durante alguns meses ainda, né? E realmente fica, né? Depois de ter estudado com tanta ênfase, né? A obra, o autor, isso pode acontecer. Melhor que o Camilo Castelo Branco ano passado. Olha a Gabi aí. Oi, Gabi! Melhor que o Camilo? Pois é, eu também acho. Eu também considero Saramago melhor. Assim, maravilhosos, né? Os dois. Mas, assim, o Saramago, ele tem uma pitadinha, né? Tem algo a mais. Ano passado foi terrível. Olha aí, a galera que fez ano passado. Pois é, né, gente? Foi brabo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. Pri, você que está aqui comigo na aula? Não é? Deixa eu ver se eu mando. Só um momentinho, gente, que eu vou compartilhar. Não sei se é a Pri que está aqui. Pri, você que está aí comigo? Oi, Paty. Eu tô sim, eu tô com um probleminha de internet, mas eu tô aqui. Às vezes dá um eu ia delay. para você compartilhar o que eu te mandei no WhatsApp, que é a aula. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Deixa eu ver, vou ficar tentando aqui. Tá, vou tentar aqui também. Tá bom, obrigada, querido. Vamos aí. Tá abrindo aqui para mim. Foi. Boa noite, Giovana. Cadê aquele pessoal, a galera que respondeu a enquete aí, que está participando da aula? Vamos lá, quero todo mundo aqui. Como eu falei, a aula de hoje está imperdível, está imperdível. E vocês conseguiram resolver aquelas questões, aquelas 10 questões discursivas? Olha que vocês tiveram um tempo bacana para resolvê-las, hein? Ai, professora, tinha tanta que a gente não se via, que a gente não se, como é que fala? Não se via, que eu nem mais lembrava dessas questões. Vou fazer hoje na aula, eu nem lembrava mais. Não lembrava? Então vai ser papum, vai ser aqui durante a aula ao Vai ser vivaço. papum, como se fosse na hora da prova. Papum do que vem na cabeça vai ser isso. Então tá, então vamos, né? Lívia aí, Rayane, Dayana. Por isso que eu coloquei as questões de novo nesse slide da aula de hoje. Eu já sabia, né? O professor conhece o aluno, né? Já sabia que vocês, de repente, poderiam esquecer quais eram as questões. Aí eu fui repetir as questões e fazendo essas observações do que pode cair, né? Questões que devem cair, o que pode virar questão, algumas dicas, assim, bacanas. Oi, tudo bom? É aluna nova, a gente tem aluna nova aí. Foi enviado no grupo de português específico, a aula de hoje, tá bom? É um slide em PDF, foi enviado. Boa noite, Mariana. Ó, o pessoal tá chegando aí. Juliana, Isabela. Olá, galera. Vamos que vamos. Vou compartilhar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho uma pergunta aqui, antes de começar. Fala, pode falar. Na hora da correção da prova da UERJ de português, né? Assim, a prova é de português, mas eles vão tirar muito ponto se você errar uma ortografia, tipo uma vírgula. Olha, vou te falar. Oi, Júlia, boa noite. Vou te falar. Como a gente está lidando com uma prova de português específico, né, que vocês têm que demonstrar um domínio de norma culta, entre, né, o domínio da obra, eu vou te falar, dentre os critérios lá, né, da banca, pode ser que você perca ponto se você exagerar, você repetir, for uma ocorrência. Se for um erro recorrente, digamos assim, aí eles podem descontar sim ponto. Mas aí, vamos lá, qual é a minha dica? Na hora, se você estiver nervoso ou estiver, não sei, em dúvida se aquela palavra está certa ou está errada, o que eu faço? Né? Escrevi errado, o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, é parecido até com uma dica de redação do Enem, tá? Você vai fazer um risco na palavra. Por favor, gente, o pessoal perde linha, o pessoal embola tudo, de nervosismo, né? A gente sabe que isso acontece. Na hora, ficou com dúvida, tá a caneta ali, você não sabe se tá certo, se tá errado, tá em dúvida, mas viu que estava errada aquela palavra, não sai riscando tudo de qualquer jeito, não. Passa um tracinho em cima da palavra, segue, reescreva a palavra. Acho que essa é uma das grandes dúvidas quanto a erros também desse tipo, como o Billy falou. Então, assim, tenham um cuidado, né? Entreguem uma prova, né, um padrão de resposta limpo para essa banca.
porque isso também conta muito, tá? Imagine a banca de português específico, né, principalmente, que é uma prova, um exame que é discursivo. Imagine pegar um padrão de resposta com um monte de erro ortográfico, com um monte de rabisco, né, enfim, sinalizações confusas, fora da linha, fora da margem ali. Então, assim, muito cuidado, tá? Essa rasura pode atrapalhar muito na hora do professor analisar, né, da banca analisar ali, pode confundir a sua resposta, você pode ter até dado uma resposta correta, uma resposta aceitável, mas aí ficou tão confuso, tão embolado, tão, né, cheio de erro ali, que a banca ela não vai ficar perdendo tempo assim, eu vou tentar entender o que esse candidato quis dizer aqui. Peraí, ele puxou uma seta para lá, ele botou um monte de rabisco, um monte de rasura para cá. Então, assim, não é bacana, né? Isso serve para qualquer tipo de prova, mas falando de português específico, galera, e a prova de redação também, vocês aí que vão fazer também a redação. Então, assim, muito cuidado para entregar algo limpo, entendeu? Algo linear, algo limpo e bacana para que aquela banca, né, olhe, opa, a gente quer esse candidato, a gente quer esse estudante aqui na UERJ com a gente. Então, assim, vai dar tudo certo, gente. Vou falar para vocês. Mesmo quem está chegando agora, assistam as aulas anteriores, tá, gente? Porque, assim, a nossa preparação é nota 1000. É uma preparação nota máxima para que vocês gabaritem, tirem uma nota máxima aí nesse exame discursivo, tá? Então, assim, é para vocês e por vocês que a gente pensa as aulas, que a gente, né, elabora os materiais, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Eu estava compartilhando, mas aí deixa... Calma aí que estou compartilhando com vocês. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, iniciar compartilhamento. Vamos lá, deixa eu ver se vai aparecer aí. Vai me avisando, gente, se já compartilhou para vocês. Aqui para mim está abrindo. Foi? Qual tela vocês estão vendo? Só pra eu... Apareceu? Tá compartilhando assim a sua tela, mas ainda não apareceu o material, não. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se... Agora apareceu? Agora apareceu. Ah, perfeito. Então, galera... Tá um pouco reduzido só. Peraí, deixa eu ver se... não tem como aumentar... Prof, se quiser eu posso transmitir. Você consegue? Será que fica melhor? Consigo. Porque eu vou ter que deixar o microfone aberto. Pra poder conseguir falar. Cadê? Ok, vamos ver. Vê se você consegue aí. Qualquer coisa... É porque a minha tela ela tá menor, né? Aparece menor. Vamos ver se a do Billy vai. Eita. Foi? Foi. Aê, muito obrigada. E tá aparecendo para vocês, pessoal? Todo mundo conseguindo ver? Sim? Melhorou um pouco. Melhorou? O Billy é maravilhoso, olha lá. Muito bom. Ótimo. Então, vamos embora, gente. Cronograma da aula 2, reta final. Obrigado, Billy. Obrigada, Billy. Muito bom. Eu vou outra conta aqui no meu telefone para poder conseguir falar, tá? Eu vou deixar isso aqui só para Tá bom. Valeu. Show. Bom, vamos para o nosso cronograma de hoje? Vamos lá. Aula de hoje. Tipos de questões que devem cair no exame discursivo, tá? Então, vou falar um pouquinho disso de forma rápida, porque a gente vai ver na prática corrigindo as questões, tá bom? Então, é mais uma... como se fosse um prefácio, né? É só para vocês observarem que tudo que eu vou falar para vocês de antemão vai aparecer nas questões que nós faremos a correção daqui a pouquinho, tá? O que pode virar questão dentro da obra Caim? De tudo que a gente já debateu, já conversou, já comentou durante as aulas, o que vai virar uma questão, professor? O que pode virar uma questão? É claro, gente, que eu não faço parte da banca da UERJ, né? Então, assim, o que eu faço é estudar muito, é analisar, né, é ler, é me preparar dessa maneira, né? Como todo professor faz essa preparação para que vocês tenham o melhor sempre e que a gente consiga, obviamente, acertar as questões aí
da banca, né? Então é o que a gente vem fazendo aí já há alguns anos. Tanto que o Pré-UERJ é campeão, né? Ganhou prêmio já, enfim, é muito premiado. Então, assim, o que pode vir a questão? E faremos a correção dessas 10 questões discursivas. Então, vamos embora lá. Tipos de questões que devem cair no exame. Pode passar para... Gente, presta atenção nesse top 5. Eu diria que é um top 5. Prestem atenção nos tipos de questões, né? Assim, questão que a banca gosta, questão que já caiu ano passado, ano retrasado, questão que é recorrente, questão que tem a ver com a temática principal da obra, com tudo que a gente já comentou, como eu falei para vocês. Então, assim, primeiro, a escrita peculiar do Saramago. Galera, é uma prova de português. Se a banca não prestar atenção e não cobrar algum aspecto a ver com a escrita, e como é um autor que nós já vimos, já estudamos, que tem uma escrita muito peculiar, uma escrita muito característica só dele, é óbvio que a banca vai cobrar questão sobre o quê? A escrita peculiar do Saramago. Não é à toa que a banca escolheu o Saramago, não, gente. Nós já vimos como ele tem uma maneira de escrever, uma maneira de colocar as suas ideias, colocar a sua posição como ateu, né, principalmente, dentro dessa obra. Então, assim, a escrita é muito peculiar e vai cair questão sobre essa escrita peculiar. Nós temos algumas questões aí já sobre, tá? Morfologia, análise morfológica, análise sintática e semântica. Eu diria que essa tríade, chama até de tríade, né? Porque a UERJ gosta muito de colocar questão sobre essas 3 situações aí, sobre a nossa tríade da língua portuguesa, digamos assim, que é a morfologia, a sintaxe e a semântica. Então, pode apostar que vai cair questão com essa tríade. Eu vou falar para vocês, elas podem cair juntas. Aí que tá. Aí que a gente tem que ter uma atenção redobrada. Por quê? Cair morfologia sozinha, né? Poxa, mais mole que Maria Mole, né? É super tranquilo. Cair análise sintática sozinha não é tão fácil assim, né? Mas já é mais tranquilo. Agora, semântica sozinha também não é tão fácil assim, né? Sentidos podem variar dependendo do contexto, mas também tá de boa. Agora, cair os 3 juntos, galera, aí é que a gente tem que praticar e trabalhar, porque realmente pode confundir muito, né? Então, assim, a UERJ, a banca da UERJ gosta de trabalhar com essa tríade, unidas, tá? Juntinhas ali, naquela mesma questão, naquela mesma palavra, frase, período, enfim, naquela mesma sentença. É a tríade. Tríade. É como se fossem 3 coisas importantíssimas, né? É a nossa tríade. Então, lembra da Prof. Epate, na hora lá do exame discursivo, anota lá do ladinho, né? No local que você puder, anota essa tríade, né? E lembra bem do que eu vou falar para vocês sobre essa tríade na aula de hoje, ok? Fechado? Muita atenção. Outro tópico de questão muito típica que deve cair nesse exame: desdobramentos das cenas. Aí a gente vai para uma parte mais narrativa, né? Tudo que tem a ver com, por exemplo, né? Aconteceu isso e isso com Caim. Mas e depois? Qual foi a consequência? Qual foi a resolução desse conflito? Teve uma resolução? Qual é a importância dessa cena ter se desdobrado dessa forma? Por que houve esse desdobramento? Então, assim, os desdobramentos das cenas também é um tópico muito importante e vai cair uma questão sobre algumas cenas específicas, né? Os conflitos que acontecem são cenas, né, dentro da nossa história ali, da nossa obra. Top 4. Os questionamentos de Caim. Gente, vai cair questão sobre... O Caim, ele é um personagem questionador. Então, assim, vai cair questão focando esses questionamentos do nosso personagem principal aí. Então, podem apostar, tá bom? Podem apostar nisso. E o top 5, para a gente fechar aí, comparação de enunciados. Reescrita, reformulação de períodos, enunciados. Então, assim, eu vou falar para vocês. Por isso que no vídeo que eu fiz para vocês, eu falei, né? Eu trouxe aqui para vocês as questões da UERJ, as questões da banca. É isso que vai cair, gente. Vou falar para vocês. Ah, professora, mas é só esses 5 aí? Então serão 5 questões? Não, calma aí, calma. Mas, assim, a partir da análise
dos anos anteriores, análise focada na nossa obra desse ano especificamente. Não dá para a gente ficar comparando, porque são obras diferentes, né, a cada ano. Mas, assim, há uma tipicidade, há uma preferência, um gosto por cobrar certas situações dentro da narrativa, dentro da obra. Então, eu meio que juntei os dois, né? Juntei a nossa obra, o Caim, com os tipos de questão, né? Que questões devem cair sobre o Caim? Então, esses 5 tópicos aí, né? Esse top 5 aí, vocês podem apostar que vão cair, tá bom? Pode ser coisa além do que eu falei aqui? Pode aparecer. Mas, assim, é fichinha, batata cair esses 5 tópicos aí, ok? Pode ser que o tópico 1, a escrita peculiar, caia 2, 3 questões. Morfologia, síntese semântica, 2, 3 questões. Não sei falar para vocês, mas que vai cair, deve cair esse tipo de questão, deve sim. Fala, Sebastião. Professora, eu também acho que eu já vi outras questões da UERJ, é difícil acontecer. Perguntando assim, qual é o efeito morfossintático da expressão mais de posição no contexto, abordando a sua importância da proposta do autor. Outra questão, outro quesito. Vou ter que botar qual é o efeito argumentativo, né, da expressão tal, não sei que expressão é essa, mostrando uma característica da linguagem do autor. Olha só, são questões, né? Quem cobrava muito isso era o banco da UFRJ, agora não existe mais, né? Não gostava da UFRJ. A UERJ também tem feito isso também, mas é muito difícil aparecer. Mas ela pode cobrar. Eu já vi uma questão. Uma questão é mais difícil, né? Sim, mas pode cair, como você falou. Trabalha com semântica, trabalha com morfologia, com análise sintática. Eu vou mostrar para vocês como isso vai acontecer. Pode passar, por favor, Billy. Billy tá maravilhoso, merece uma estrelinha da professora. Olha que amor, né? Ajudando a prof hoje. Vamos lá, o que pode virar questão? Primeiro tópico, eu não falei para vocês da escrita peculiar do Saramago? Então, prestem atenção nessa expressão, recursos estilísticos. Pode ser que caia no enunciado, que eles chamem, né, esse tipo de questão sobre a escrita peculiar do Saramago de recursos estilísticos. Nada mais é, gente, do que a escrita peculiar. É a maneira como ele utiliza a escrita, a língua portuguesa, né? As frases, os períodos, a narrativa como um todo, né? Tem todo um motivo, não é à toa, né? Ao Léo, assim, que ele usa. Então, tem um motivo, tem uma explicação para isso acontecer. Então, quando vier recursos estilísticos, a questão está querendo que vocês analisem o quê? A escrita, o estilo de escrita desse autor. Então, a escrita do Saramago, ela subverte, quer dizer, que ela vem para modificar, para ir contra a tudo o que nós estamos acostumados a ver dentro dos padrões gramaticais. Vocês já observaram isso em aulas anteriores. Já falamos muito sobre recursos estilísticos, né? Então, por exemplo, professora, eu não sei o que pode ser essa subversão de padrão gramatical. O que é? Aí eu botei em vermelho destacado aí. É o principal que acontece na obra a ver com o recurso estilístico do Saramago, são os períodos longos, sem marcações claras, né, de onde começa ou termina esse diálogo, essa frase, esse período, né? Pode falar, Sebastião. A banca da UERJ pode fazer a seguinte pergunta: retire ou transcreva um recurso estilístico no texto tal de Saramago que comprove, né, a sua proposta inovadora, né, dos textos sagrados da Bíblia. Pode pedir uma questão assim. Não pode ou não? Claro, pode. Pode? Pode pedir. É uma questão meio complicadinha, mas pode. Sim, mas vou falar. Vocês têm todas as ferramentas para explicar, para responder essa questão, como você fez aí. Claro, claro. Eu estou só provocando só a discussão. Eu sei que você já mostrou isso. Eu sei disso. Aham. Para gerar ambiguidade, múltiplas interpretações. Não sei se eu diria gerar ambiguidade, não. Mas eu vou falar para vocês. Como eu falei, tem tudo um motivo, né? Tem todo um motivo. Aí eu botei um asterisco ali para vocês prestarem atenção, ó. Essa narrativa com períodos longos, sem marcações claras, de onde começa a fala de um, termina a fala do outro, né?
pode muito bem representar as confusões que estão passando na cabeça do nosso personagem principal aí, do Caim. Então, tem um motivo para ele colocar os períodos assim. Então, se você, por exemplo, coloca na sua resposta, se for alguma pergunta, né, a ver com o recurso estilístico dentro da narrativa, e você vai e responde que pode ter muito essa conexão com o que está passando na cabeça do Caim, que é uma confusão danada, essa representatividade da confusão na mente desse personagem, você vai estar justificando o uso do período longo, o uso de uma demarcação não clara, né, uma demarcação obscura, que você não entende onde começa, onde termina, enfim, né? E como alguém falou aí, que eu não lembro agora, que apareceu aqui, até o Billy colocou aí, representa o discurso indireto livre. Isso aí, o discurso indireto livre é um recurso estilístico usado pelo Saramago para justamente dar ênfase a isso que eu acabei de falar para vocês, né? A essas confusões passadas na cabeça dele. Vocês reparem que o discurso indireto livre, ele tem essa característica, né, gente? Ele não vai justificar, ele não vai dar ênfase em um certo narrador somente contando a história, né? Ou no próprio personagem falando ali em primeira pessoa o tempo todo, né? Discurso direto, indireto. Ele é um discurso indireto livre. Por que o Saramago escolhe usar o livre, discurso indireto livre? Justamente para representar esse recurso estilístico, essa confusão mental do nosso personagem. De repente é uma confusão mental até do próprio autor, né? Ele de repente estava ali divagando, tá ali, né, com aquelas ideias dele e acabou colocando isso dentro da narrativa. Pode acontecer, né? Indireto é porque não é o personagem falando em primeira pessoa, por isso que é indireto. É como se alguém estivesse contando o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Só que de uma maneira espontânea, por isso que é discurso indireto livre. Ele meio que se mescla. O discurso direto com o indireto, ele se mescla. Por isso que ele vira um indireto livre. Por isso que a gente chama dessa maneira. Não tem como você saber, em certos momentos da narrativa, já vimos também isso, não tem como saber quem é que está falando. Às vezes o período é tão longo, tão denso, tão complexo, que você não sabe quem é que está falando. Se é o Caim, se é o narrador, se é os dois ao mesmo tempo. Quem é que está falando? Se é Eva, se é Adão, quem é? Não dá para saber, porque é muito confuso, né? Vamos lá. Como que a banca vai cobrar isso aí de vocês? Reescrever o período colocando os marcadores devidos. Galera, anota isso aí. Já começa a praticar isso aí. Então aqui no meu... Então aqui no slide, tá? Sou eu. Oi! Ótimo! Pode fazer os adendos aí. Você que eu fui na sala rapidinho falar com a minha mãe. Pra anotar? O que é pra anotar? Vamos lá, o que é para anotar? Essa primeira observação ali do período, ó, o primeiro tracinho, reescrever o período colocando os marcadores devidos. Ah, professora, mas que marcadores devidos? Vamos lá, para comigo aqui e pensa. Se o período ele é muito longo, e a gente sabe que o Saramago ele usa muito ponto final o tempo todo, mas continua o período, né? Só que com vários pontos finais. Ou, às vezes, ele vai direto, ele nem usa ponto final, ele faz um período enorme, sem vírgula, sem ponto, e a gente se perde. Então, o que o ERJ vai cobrar de vocês? Utilizar os marcadores devidos naquele trecho. Então, você vai ter que saber usar a vírgula, onde ela for necessária, ali naquele momento. O ponto final, certos momentos, ele não coloca ponto final, então você vai ter que colocar esse ponto final. Ou até mesmo, sabe o que pode acontecer? Você ter que colocar conectivo. Vocês vão ver isso aí nas questões que a gente vai praticar, que a gente vai corrigir. Então, assim, questão para vocês colocar marcadores que deveriam estar ali, de acordo com a norma padrão, norma culta, gramatical, porém o Saramago não colocou naquele período. Então, reparem só como é uma boa questão para cair, e já caiu algumas vezes em edições anteriores, né? Em outros anos aí. Opa, temos um exemplo ali. Deu-se o Senhor por satisfeito, despediu-se com o paternal até logo e foi a sua vida. Isso aí. Eu tenho certeza que o que você tirou aí não está no livro desse jeito. Você foi pontuando, você foi colocando... Isso. Ó, tá... Esse até logo tá em maiúsculo, assim. Pronto. E basicamente, tipo, é uma mistura do discurso. No começo fala, né, o discurso é o discurso indireto, e quando o narrador fala, Deus Senhor satisfeito, pediu-se com o paternal, isso aí é um narrador, ele falando com a sua palavra. Aí depois vem o discurso direto, tipo, até logo, tipo, logo.
Aí vem essa mistura de discurso, aí pode mudar e reescrever. Aí só ficaria: Deu-se o Senhor por satisfeito, despediu-se com uma paternal despedida e foi a sua vida. Fica mais gramaticalmente correto. Sim, é claro que tem outras maneiras. Ele poderia ter colocado travessão, né? Já que o personagem respondeu até logo, para colocar o discurso Sim. direto ali, né? Você pode construir de algumas maneiras. Então, pode cair questão desse tipo, fazendo com que você modifique, com que você coloque os marcadores devidos, como vírgula, ponto, conectivo, travessão, aspas. Então, assim, é muito importante vocês se atentarem a isso, tá? Unificar orações por meio de conectivos, sinais de pontuação, é isso que o Billy acabou de fazer aí pra gente, ó. Ele colocou vírgulas, que é um sinal de pontuação, né? Pode ser que você precise colocar um conectivo que mantenha o mesmo sentido que está na frase original, no período original, na oração original. Então, assim, são tipos de questões muito fáceis, muito recorrentes na banca da UERJ, tá bom? Pode passar, vamos para o nosso próximo tópico. Morfologia, sintaxe e semântica. Essa é a parte aí que no exame discursivo da UERJ não pode faltar. E não vai faltar esse ano de novo. Pode ter certeza, gente. Aí eu relembrei a vocês, botei em vermelhinho, né? Cada área da língua portuguesa, né? Da norma padrão, da norma culta, e o que ela estuda. Só para vocês lembrarem, só para vocês revisarem. A morfologia é o estudo das classes de palavras. A sintaxe é o estudo da função das palavras dentro das frases, dentro das orações, dentro dos períodos, né? É a formulação de um período, de uma oração. A semântica é o estudo dos sentidos das palavras em seus diversos contextos. Então, reparem, a UERJ gosta dessas três áreas, desses três campos aí da nossa língua portuguesa. Então, assim, professora, como que vai cair na UERJ aí? O que pode virar questão? Como é que pode virar uma questão? Por exemplo, questões sobre o aspecto morfológico, unindo-se a função sintática da palavra, mais o valor semântico atribuído àquela palavra naquele contexto, naquela frase. Aí vocês podem estar em dúvida, professora, como assim isso pode cair? Aí vamos lá, coloquei um exemplo aí para vocês, ó. Reparem no sufixo ada. O sufixo ada, lembrando que sufixo é o que vem depois do radical, né? Prefixo antes, sufixo depois, só para fazer essa revisada. O sufixo ada pode ter o sentido de doce feito com. Ou também pode ter outro sentido, bater com algum instrumento, bater em alguém com algum instrumento. Por exemplo, se ele tiver com sentido de doce feito com, goiabada, bananada, marmelada, termina em ada. Então, esse sufixo aí está transmitindo para a palavra que eu formei ali, né? Que ela está com o sentido de um doce feito com goiaba, doce feito com, e sempre fazendo essa indicação do que é feito, né? Com bananada, com goiabada, enfim, goiaba, né? Enfim. Agora, quando o sufixo ada estiver com o sentido de bater com algum instrumento em alguém, reparem só como vai mudar o seu sentido. Paulada, cadeirada, bolsada, enfim, a gente pode criar várias palavras, né? Com essa ideia de estar batendo em alguém com algum instrumento. Então, reparem vocês, pessoal, a UERJ pode colocar muito bem duas sentenças, duas frases, né, enfim, orações, que apareçam o mesmo sufixo ou o mesmo prefixo e pedir para vocês identificarem o valor semântico, se o valor semântico é igual nas duas sentenças, se o valor semântico é diferente, qual é o valor semântico de uma sentença para outra. Então, vai que caia, né? Não sei o que lá, goiabada. Não sei o que lá, bolsada. E aí? Ou normalmente ela pede muito, tipo, mais simples mesmo. Vai dar uma palavra, tipo, que veja uma derivação sufixal, prefixal, ou parasintética, ou composição, e vai pedir pra você falar, explica o sentido da palavra e dá o processo de formação. Só. Acontece muito, tem sempre problema. É o que eu falei pra vocês. Ela pode muito bem trabalhar, se você só está falando sufixo, prefixo, você está falando de morfologia. Se você está falando de função daquela palavra, já é análise sintática. Agora, quando ele pede que você una os três e ainda fale o sentido, é o que a banca gosta. Ele vai trabalhar com a tríade que eu falei para vocês. Além de você saber que é um prefixo ou um sufixo, além de você saber que
o prefixo ou o sufixo, né? Eles estão transmitindo sentidos, valores diferentes, né? Você já vai ter que saber análise sintática, né? Além de você saber sentidos, semântica. Então, assim, gente, vai trabalhar, pode trabalhar com morfologia e análise sintática, análise morfológica e sintática. Pode trabalhar com análise morfológica e semântica. Então, assim, é uma banca que gosta muito, né, de formar essa questão, formar questões com essa ideia, com esse sentido, né, de trabalhar com essa tríade, como eu falei para vocês. Pode falar, Sebastião. Essa é uma curiosidade. Iletrada, uma pessoa letrada, qual o sentido do sufixo ada? Pessoa letrada. Aí que tá. Já não é o mesmo sentido. Tem nada a ver com isso. Isso aí. Já mudou. Então, por isso que a banca gosta. Nem sempre o sufixo, como a gente está falando ada, e o exemplo que você deu aí, Sebastião, nem sempre ele vai dar com o mesmo sentido. Então, vocês precisam observar isso acontecendo ali naquele período, naquela questão, naquela frase. Vocês precisam ter essa atenção. Nem sempre o sufixo, gente, o mesmo sufixo tem o mesmo sentido. Cuidado. E a banca gosta. A iletrada tem um processo. Pessoa letrada. Tem aí a fixação de novo. Ignorem ali os exemplos, tá? Que eu vou depois eu estudar depois aqui no meu mundinho. Tá ótimo, é bom que você já vai aproveitando o material, já fazendo as anotações durante a aula. Perfeito. Isso aí. Então, galera, muita atenção a essas questões, tá bom? De morfologia, análise sintática e semântica. Eu vou mostrar para vocês como vai acontecer. Pode passar aí. Vocês só precisam ter isso em mente, ter essa atenção. Por exemplo, como é que pode acontecer também, né? Olha que interessante. Vai que eu adivinho as questões aí, já pensaram? Caim com letra inicial maiúscula e Deus com letra inicial minúscula. Já falamos muito sobre o porquê que acontece isso. Não vou focar nisso na aula de hoje. Então, por exemplo, lá na prova, lá no exame discursivo, pode ter essa comparação aí, né? Aí o que pode acontecer? O que isso pode representar em algumas sentenças? Ele tira uma frase com Caim, com a letra inicial maiúscula, e Deus com a letra inicial maiúscula, e pode vir essa pergunta. O que isso pode representar nas sentenças, né? É um outro exemplo de questão, outro tipo. Alguma palavra que está contribuindo para a ironia, para o sarcasmo típico do Saramago, também é uma questão de morfologia, dessa tríade aí que eu estou falando para vocês, né? De sentido, de semântica também. Posicionamento de advérbios e adjetivos. Galera, atenção a isso aí principalmente, ó. Quando você troca dentro de uma frase, dentro de um período, enfim, de uma oração, a posição de um adjetivo ou um advérbio, acontece muito com adjetivo e com advérbio, tá? Vai mudar o sentido. Vai mudar. Então, preste atenção. Tenho uma velha amiga. É diferente, o sentido muda para tenho uma amiga velha. Então, assim, nós já vimos que na obra Caim, ele utiliza muitos adjetivos, né? Então, assim, e se ele te pega um período, né, uma oração que seja, em que um adjetivo esteja sendo utilizado em uma posição, e a banca elabora uma frase muito parecida, mas que mude a posição desse adjetivo. Então, assim, ele vai cobrar de você qual é o sentido do adjetivo em cada caso. Isso é muito fácil, muito comum de cair. Calma aí que 2 levantaram a mão. Quem foi primeiro, eu não sei, gente. Foi Sebastião ou foi Billy? Professor, não sei quem. É o Billy que falou? Pode falar. Posso falar? Pode? É uma dúvida. Quando o adjetivo... Meu foi sem querer. Quando o adjetivo está depois do substantivo, como amiga velha, está no seu sentido comum. Essa é a dúvida minha. Está no sentido comum. Quando está antes do adjetivo, antes do substantivo, não está mais no seu sentido comum. Ele tem um outro sentido mais figurado. É isso? Essa ideia do adjetivo posposto ao substantivo? Assim, o que você falou faz sentido quanto aos sentidos da palavra, né? Quanto ao sentido do velha. No primeiro caso, eu tenho uma velha amiga, qual o sentido que vocês interpretam? De tempo? Não. Como assim tempo? Tipo advérbio temporal? Amiga velha. Tá. Amiga velha é idosa. Amiga idosa. É pessoa idosa. É uma pessoa mais idosa. Agora, velha amiga é aquela intimidade antiga, ela tem muito tempo.
Aí já é mau sentido. Não é aquela não é idade. Não é aquela relação. É isso que eu tô querendo dizer. Eu já percebi que toda vez que o adjetivo está após o substantivo, tem o seu sentido normal. Quando vem antes do substantivo, ele muda o seu sentido, mas um sentido mais figurado. É isso que eu percebi das gramáticas. Isso, muito cuidado, tá, gente, com esses sentidos. É isso que vocês falaram aí, é que eu fui vendo aos poucos, né, foi aparecendo aqui para mim, mas é isso que vocês falaram. Oi, quem levantou a mão? Foi a Juliana? Acho que foi a Juliana que eu vi. Oi. Qual que é a diferença de ironia para sarcasmo? Vou falar para vocês. Quando a gente estuda na escola, né, o professor fala, a mesma coisa, não sei o quê, tudo é ser irônico, mas vou falar, Caim, ele também trabalha com sarcasmo. Por quê? A ironia é você afirmar o contrário daquilo que você quer dizer. Isso é ironia, já estudamos, né? Agora, o sarcasmo, ele fere. Ele pega lá na ferida. Então, é tipo uma ironia, só que mais pesada. É quando você agride a pessoa verbalmente. É quando você fala, ou de repente, isso é uma zombaria. Perfeito, Bia. É você zombar da pessoa, de algum aspecto físico, de algum aspecto, né, psicológico. É você zombar de maneira que fere a pessoa. Então, é um tipo de ironia. O sarcasmo é tipo uma ironia, só que é muito pesado, muito mais pesado. O Saramago, ele trabalha muito com a ironia, né? Só que, nessa obra, a gente vê muito sarcasmo também, porque ele fere a figura divina, galera. Ele fere o Deus, né? Que é a figura ali divina, que todos nós conhecemos. Quem tem fé... A diferença entre ironia e sarcasmo é que sarcasmo é muito mais ácido, é muito mais... É isso, é pesado, ele fere. É isso mesmo. Já a ironia é só uma palavra com o sentido oposto, né? Isso. Não, calma aí. Por exemplo, o aluno chegou tarde na minha aula, aí eu viro para ele e falo assim, chegou cedo, hein? Quer dizer, eu fui irônica, eu não fui sarcástica. Eu fui irônica, eu tô afirmando o contrário daquilo que eu quero dizer. Na verdade, eu quis dizer para ele assim, poxa, você foi bem atrasadinho, né? Você chegou bem atrasadinho, tá tarde, olha a hora da minha aula. Só cuidado para não pensar que é o oposto, para não confundir com outro tipo de figura, tá? Muito cuidado. Só isso. Mas se você entende que essa ideia oposta, ideia contrária, não uma palavra. Isso, é como se fosse toda uma inversão de ideias, né? Isso aí. Bom, vamos embora, gente. Atenção. Aquela cena... Para entender que o sarcasmo eu também não tenho também não, é uma dúvida que eu tenho também, sarcasmo e ironia. Aquela cena em que o Saramago fala assim, unicórnio, pô, vem unicórnio, só falta você para entrar na Arca de Noé, vem. Aquela cena muito engraçada. Aquele é um sarcasmo ou ironia? Eu acho mais sarcasmo, né? Não sei se eu estou errado. Vou te falar, eu não enxergo Pode ser que na hora ali, né, na narrativa, na hora de mencionar, ou a ênfase dada a essa menção do unicórnio, possa estar com a ideia sarcástica mesmo. Né? Quando ele fala de unicórnio, a gente sabe que o unicórnio é uma coisa, né, não é uma coisa que existe, né, é fora do comum, é muito fantasioso, é muito fantástico. Pode ser um sarcasmo, sim, ele pode estar tratando. Depende da ênfase que ele deu ali. Como você falou, é sarcasmo, sim. Dá para perceber esses pontos, né, de diferença. Depende muito da ênfase dada, depende muito do alcance que ele quer com aquilo. Ele quer zombar, ele quer, né, tem várias palavras que a gente pode chamar, né, esse sarcasmo. Ele quer zombar realmente da figura da Arca de Noé, né, dos animais. Então, realmente, a gente pode falar que é um sarcasmo acontecendo aí. Principalmente pelo jeito que o personagem fala, né, sobre o unicórnio. Então, pode ser sim. Galera, a UERJ é uma banca muito conteudista, né? Vocês já sabem disso. Porém, ela também é muito interpretativa. Então, ela vai unir os dois, né? O conteúdo com a interpretação. Vocês precisam levar os dois nesse dia, né? Não só pensar que vai ser só conteúdo, estudar verbo, processo de formação de palavras, só isso, e chegar na hora e não saber interpretar. Então, assim, a interpretação também vai cair muito. Desdobramentos das cenas, galera. De repente, vai ter uma questão em que mostra o seguinte, mostra uma cena e quer saber o que aconteceu na história depois daquilo. Eu já falei para vocês um pouquinho no início, né?
Analisar uma frase e perguntar qual efeito que ela provocou na trajetória do personagem. Por exemplo, vai ter um trecho naquele enunciado, naquela questão, uma atitude que Deus teve com Caim e o que aquilo gerou na narrativa. Qual foi a consequência ou o que motivou? Isso acontece, é a parte interpretativa que eu estou falando para vocês. Cuidado, ó, atenção, são questões que selecionam aqueles que de fato leram o livro. Então, isso também acontece em questões do tipo, como eu estou falando, da banca da UERJ. Ela quer saber se aquele candidato realmente leu o livro, não ficou só analisando, né, resenhas, resumos. Se você leu, você vai saber o desdobramento da cena, você vai entender o que aconteceu depois, ou o que aquilo gerou na narrativa, o que trouxe para a narrativa após aquele acontecimento, aquele ocorrido. Quem levantou a mão, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Se vai cair figuras de linguagem, porque eu vi que cai, geralmente. Sim, também já falamos figuras de linguagem, já vai cair com certeza. A metáfora, falamos muito. A própria ironia, o sarcasmo, vai cair sim. Antítese, muito cuidado, porque antítese é a própria contradição, né? E o nosso personagem Caim, ele é muito contraditório. Já falamos sobre figuras de linguagem. Obrigada. Nada, querida. Então, assim, galera, muita atenção a esses fatos. Vamos embora, vamos para a próxima. Tópico 4. Depois dos desdobramentos das cenas, nós temos uma outra situação muito interessante, que acaba indo ao encontro do que a colega falou aí, ó. Os questionamentos de Caim. Caim, ele é um grande questionador, então os questionamentos do Caim vão cair nessas questões, vai aparecer em algum momento, em algumas questões até, né? Por exemplo, identificar as críticas por trás desses questionamentos do nosso personagem principal aí. A ironia, o sarcasmo sempre puxam críticas. Então, observem as críticas que o próprio Sebastião comentou aí, outros alunos também já falaram. O que puxa, né, de crítica uma ironia e um sarcasmo, né, dentro da obra? A justiça divina, que Deus é sempre bom e justo, isso pode aparecer. Responsabilidade de Deus quando ele fala dos sofrimentos das pessoas. Como contribui para a ideia de que ele é uma figura questionadora? Como isso contribui, né? Como contribui para a própria trajetória desse personagem. Então, assim, é muito importante observar esses questionamentos do Caim o tempo todo, e vai ser objeto, né, de questão aí, de uma análise dentro do nosso exame discursivo, tá? Por exemplo, botei um outro exemplo aí, ó, identificar um momento da narrativa em que a gente vê esse questionamento a ideais mais dogmáticos das religiões. Por exemplo, as interpretações mais literais das escrituras, aquela questão do existencialismo, né, dos dogmas religiosos, isso vai aparecer, isso pode também ser aí, deve, né, aparecer como algo muito importante dentro de uma questão aí pra gente, tá? Então, muita atenção. Pode passar, mais um. Vamos embora, quero ver se vocês estão antenados, se vocês vão observar isso acontecendo aí, hein? Comparação, gente, a UERJ adora a questão, vocês podem até pegar trechos, eu já peguei isso nas minhas aulas, né? A gente já viu a deixação que comentaram aí, né, dos processos de formação, a gente já comentou isso. Observem como já aconteceu, acontece muito questão assim. Por exemplo, comparação de enunciados, eles pedem para vocês reescreverem as frases, os períodos, as orações, ou até mesmo reformular um período. Exemplo 1, como já aconteceu algumas vezes, já trabalhamos uma questão bem parecida com isso aí. Retirar 2 frases, a banca vai retirar 2 frases e vai pedir que você compare uma palavra com a outra. Aí vem a questão da morfologia aparecendo junto com a análise sintática e com a semântica, né? Você já sabe. Por exemplo, você pode fazer isso. É diferente de você deve fazer isso. Então, muita atenção a essas propostas quando aparecem em forma verbal também, né? Porque não é só adjetivo, não é só advérbio que podem transmitir sentidos, dependendo da sua posição, do seu intuito naquele contexto. Mas os verbos também. Outra questão Ao invés de botar uma questão, tipo, é a palavrinha, a frase do livro, e abaixo uma frase que ela mesma escreveu. Ela vai pedir meio que a diferença entre essas 2 frases. Sim, a banca pode pegar, como eu já citei isso também, a banca pode pegar uma frase da obra e ela mesma elaborar uma frase em cima daquilo ali, que não está na obra, mas a banca vai elaborar uma frase e vai pedir para que vocês contrastem, ou que vocês reformulem o período, ou troquem alguma coisa. Então, essa comparação de enunciados é muito importante, vocês precisam
ter atenção a essa comparação, tá? Por exemplo, sublinhar pronomes. Vocês sabem que os enunciados, eles são muito assim, né? Tem fragmentos em negrito, sublinhados. Então, assim, podem ter pronomes sublinhados e vai pedir para você reescrever a frase com o vocábulo que esse pronome está retomando. Uma catáfora, uma anáfora, ele pode estar usando isso. Por exemplo, eu botei um exemplo aí, né, para que vocês entendam como isso vai acontecer. João estava cansado, então ele foi dormir mais cedo. A gente sabe que o ele está sendo utilizado aí o pronome para evitar repetição. Aí, como é que seria a frase sem o pronome ele, com essa retomada? João estava cansado, então João foi dormir mais cedo. Então, assim, prestem muita atenção em pronomes, em verbos, em adjetivos. Algumas classes gramaticais, algumas classes de palavras, elas caem de forma muito recorrente, tá? Então, é isso que eu estou pedindo para vocês prestarem atenção, que vai aparecer no nosso enunciado, nas nossas questões do exame, dia 1º de dezembro. Vamos lá, levantaram as mãos. Quem foi? Foi a Ju de novo? Agora, nas suas anotações que você fez do livro e mandou em PDF, você falou que ele critica a Igreja Católica. Quando ele critica a Bíblia, automaticamente ele critica a Igreja Católica, porque eu não li e não entendi assim. Assim, é uma questão que envolve mais história, né? Aí a gente vai para um lado mais histórico, mais a ver com a realidade da época, o que ele vivia naquela época, para ter essa conexão com falar sobre a Igreja Católica especificamente, né? Então, assim, muita atenção, porque esse aspecto mais histórico, eu creio que possa cair na parte de literatura, na área de uma outra específica, né? Um outro exame, a parte mais literária, tá? Agora, no português específico, ele não vai cobrar te perguntando por que o Saramago ele quis retratar ou quis fazer uma retaliação, enfim, justamente com a Igreja Católica. Aí é um outro aspecto, tá? Que difere um pouco aí do que a gente está comentando na parte mais específica, tá? Então, vamos embora. Outra situação a ver com a comparação entre enunciados, galera. Reescrever as frases colocando conectivo sem alteração de sentido. Cuidado com isso. Se você botar um conectivo que não altere, quer dizer, que altere o sentido, cuidado. Vai mudar o sentido, né, gente? Então, assim, quando eu digo ele estudou muito, vírgula, estava cansado, reparem. Essa é uma frase que pode aparecer muito na nossa obra, e eu diria mais longa ainda do que o que está aí. Então, assim, é um período longo. Aí aparece ali para você esse período, que é longo, e pede que você, ao invés de usar vírgula ali, você coloque um conectivo, mas que não altere o sentido daquela premissa, daquela ideia. Então, assim, muito cuidado para esse conectivo não alterar o sentido. Vai depender muito da questão. Pode ser que uma questão, o enunciado peça para alterar o sentido, ou não. A banca gosta muito de fazer essa não alteração de sentido. Então, muita atenção. Sem alterar o sentido, você tem que usar um conectivo que transmita aquela ideia que a frase está colocando ali, só que ela está sem conectivo. Pode ser uma oração coordenada assindética, né? Ela não tem síndeto. E você vai lá e vai ter que colocar. O Saramago, gente, é muito difícil ele usar conectivos. Por quê? Porque ele usa períodos longos, né? Então, assim, ele não conecta as ideias. A ideia é para ser confuso, é para demonstrar essa confusão na cabeça do Caim. Então, ele não vai usar conectivos para ligar essas orações. Os períodos são enormes e sem conectivos. E você, de repente, vai ter que encaixar um conectivo ali. Então, assim, vamos ver como isso acontece? Pode passar o slide, por favor, Bi. Vamos embora. Vocês praticaram as questões? Eu vi aí que alguns esqueceram. E aí? Praticaram, né? Eu vou fazer só a correção. Então. Só a correção. Vamos embora. Quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu de que Adão e Eva, perfeitos em tudo que apresentavam à vista, não lhes saía uma palavra da boca, nem emitiam ao menos um simples som primário que fosse. Teve de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que não havia mais ninguém no Jardim do Éden a quem pudesse responsabilizar pela gravíssima falta. Quando os outros animais, produtos, todos eles, tal como os dois humanos, do faça-se divino, uns por meio de mugidos e rugidos, outros por roncos, chilreios, assobios e cacarejos, desfrutavam já de voz própria,
Num acesso de ira surpreendente, em quem tudo poderia ter solucionado com outro rápido flat, ocorreu para o casal e, um após outro, sem contemplações, sem meias medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo. Reparem, nós temos aí um trecho da obra, né? Então, assim, vamos ver qual é a questão, o que está perguntando sobre? É um trecho que nós também já trabalhamos algumas vezes, né? Já falamos um pouquinho. Vamos lá, primeira questão. A cena retrata uma reescritura modernista e bem-humorada do Gênesis bíblico. Na narração, o que a violação de determinadas regras ortográficas revela? Vocês viram que até causa um certo incômodo quando você vai ler e você não vê pontuações, você acaba tentando respirar, né? Tentando ler de maneira padrão, né? De maneira considerada aí padrão, culta, porém você não consegue, porque é um período muito longo, é isso aí, muito bom. É um período longo, então é cansativo, você não sabe quem está falando, quem está respondendo, o que está acontecendo. Então, essa questão vai trabalhar com aquelas dicas que eu já falei para vocês, né? Com o recurso estilístico do Saramago. Então, vamos lá. O que vocês responderiam? Na narração, o que a violação de determinadas regras ortográficas revela? E aí? Vamos lá, quero ver o que vocês vão colocar aí. O que revela para vocês? Confusão, caos? Essa eu gostei. Pancadaria, confusão, caos. E aí? Tô aguardando. Calma aí que deixa eu abrir aqui para ver o que vocês estão respondendo. Opa, questão 1, isso aí. A presença de um longo período que reflete em confusão de sentido. Desafio o leitor a interpretar. Autores de muitos recursos estilísticos do discurso direto livre. Opa, bacana. Que é uma mistura da fala dos personagens e do narrador, facilitando a expressão da crítica principal da obra. Só muito cuidado para não colocarem assim, desespero, caos, confusão, algo muito, muito superficial, tá bom? Eu consideraria uma resposta muito, muito superficial. Se eu sendo vomitado... Tá boa, Oi? A minha tá boa? Aham, gostei da sua. É um tipo de... Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tô aqui na mensagem. Vocês repararam que tem muita ironia ali naquele trecho? Ele já é irônico, ele é do começo ao fim, né, gente? Posso marcar uma ironia no texto, prof? Pode, vai lá. Revela o recurso. Enquanto eu vou lendo aqui, a Amanda também respondeu, ó. Composto por períodos longos. Cadê? E a ausência das pontuações necessárias gramaticalmente, além da utilização... Ótimo, ó. Billy e Amanda, tô gostando de ver. Essa imersão na narrativa é perfeito, né, gente? Ó, o Billy tá marcando aí para dar uma ajuda, ó. Para quem quiser, né? Depois essas... Porque como que uma figura... Calma aí, deixa eu ver aqui a resposta. Divina faria algo narrado com tanta grosseria. Pois é, né, gente? É uma forma tão grosseira, né? De uma figura divina, de Deus estar ali falando e tudo mais, né? Isso aí. Ó. Professora, Oi. O que você considera períodos longos? O que caracteriza um período longo? Quando são muitas orações, a gente sabe que tem que ter um número, né, para ser considerado um período. Não pode ter, assim, um período com 50 orações. Isso é impossível. E quando ele fala de períodos longos também, está querendo dizer que são orações que elas são diretas, assim, elas não têm vírgula, não têm pontuação, elas não são isoladas, separadas corretamente. É um emaranhado, né, de informações ali que gera essa confusão, esse desespero. Ah, tá. Bom, gente, mais alguém vai responder? Mais alguém? Tô vendo aqui, hein? Vambora. Vamos para o gabarito, então? Deixa eu ver se mais alguém... Ô, prof, é que eu não tenho só o gabarito. Te mandei agora. Mandou no WhatsApp? Vê se você recebeu. Mandei no WhatsApp. Foi. Aê. Show.
Vamos ver o gabarito? Vamos ver quem chegou perto desse padrão? Vamos comentar esse padrão de resposta? Galera, questão de recurso estilístico. Olha aí o nosso gabarito, o nosso padrão de resposta. Opa, calma aí que a Bia também respondeu. Revela uma narrativa longa com uso... Opa, deixa eu ver aqui. Com o uso do discurso indireto livre para que o leitor esteja atento à leitura. Saramago utiliza o estilo oralizado. É bem parecido, né? Quando você está conversando, né, debatendo algum assunto, aquela forma de se expressar, né, espontaneidade, parece, muito bom. Achei interessante, gostei, não tinha visto por esse lado, né? Vamos lá, olha o gabarito. Já tá aí, Billy? Já. Peraí, sobe mais um pouquinho. Vamos lá. Qual seria um padrão? Vamos lá, vou explicar a vocês aí o que está acontecendo aí. Lembra que eu falei para vocês que quando cai uma questão do tipo, é uma questão de recurso estilístico. Vocês podem citar qualquer tipo de recurso estilístico. Então, assim, eu botei um padrão especificando certos recursos utilizados, mas vocês citaram outros recursos também. Então, assim, nem sempre, por ser um padrão, você tem que colocar aquilo do jeito que está escrito ali, com vírgula, com ponto, do jeito que está ali, que a banca quer que você coloque. Como nós falamos de recursos estilísticos, galera, tem muito recurso que o Saramago utiliza, muito. Às vezes, até o espaço dado pela banca não vai ser suficiente para você colocar quantos recursos nós encontramos naquele trecho. Então, preste atenção no que tem como um padrão aí. A subversão de hierarquias, uma vez que até mesmo Deus ele é antropomorfizado. Não sei se a gente já chegou a comentar essa palavra, né? Esse antropomorfizado, não sei se vocês já chegaram a ver esse tipo de palavra, de sentido, né? É passível de manifestar sentimentos negativos. Então, por exemplo, vamos para a parte agora estilística. Deus, Adão e Eva estão sendo utilizados com letra minúscula e não maiúscula. É como se essa mera brincadeira representasse a perda de um status. Principalmente a gente falar a presença, a figura, né, do Deus. Então, assim, aí nesse padrão, o que eu coloquei? O padrão do uso da letra maiúscula e minúscula. Mas é claro, gente, eu vou falar para vocês, eu sempre gosto de ler as respostas de vocês, né? Eu sempre falo isso para vocês. Eu gosto de ver o que vocês colocaram. Por exemplo, tem a Amanda que está falando aqui, a ausência de pontuações necessárias. A gente viu que tem muita vírgula, né? Mas assim, cadê o ponto final? Para isolar, para acabar, para parar aquele período ali? Não tem, né? Então, assim, também é um recurso estilístico. O discurso indireto livre, galera, também é um recurso estilístico. É esse discurso confuso, né? Que você não sabe quem é que está falando, qual é a vez de quem falar. Vou pegar outro padrão, outra resposta aqui. A violação de regras ortográficas, como o uso de vírgula, uso excessivo da vírgula, outro recurso estilístico, revela narrativa longa. Novamente, uma aluna citou aí o discurso indireto livre, né? Reparem que vocês estão falando vários recursos estilísticos. A UERJ daria mais o padrão de tipo, mais de um padrão, né? Nos gabaritos, sempre que a UERJ dá mais de uma vertente, né? É isso aí. Por isso que eu digo, às vezes, a minha visão, isso tudo depende muito do conhecimento que a gente tem da obra, o estudo, né? A minha visão pode ser falar sobre o uso da letra maiúscula e minúscula, é um recurso estilístico. Agora, a visão de outro candidato, de outro aluno, pode estar sendo sobre o uso excessivo de vírgulas, de pontuação inadequada, discurso indireto livre. Então, assim, depende muito, né, de cada ponto de vista, de cada viés. Mas eu vou falar para vocês, qual é a pegadinha dessa questão? Você saber o que é um recurso estilístico. Rapidinho na questão, Billy, só para a gente ver um detalhe de uma marcação. Já está na cara, né, gente? Eu nem preciso demarcar. Na narração, o que a violação de determinadas regras ortográficas revela. Então, ele está falando de uma certa violação de regra ortográfica. Então, ele está violando o uso do ponto final, ele está usando vírgula ao invés do ponto final. Ele está violando o quê? O uso da letra maiúscula onde deveria ter e não está. Reparem, é a violação de determinadas regras ortográficas. Então, se você focou em descrever, né, em escrever ali, responder sobre violações de determinadas regras, você está falando de recursos estilísticos. Então, foquem, palavra-chave aí, ideia-chave desse enunciado.
seria essa última frase aí, ó. Violação, e até menor, né? Violação de determinadas regras ortográficas. É o ponto-chave para a gente entender qual é o padrão de resposta. Então, por exemplo, quem falou só assim, que poderia ser uma possível resposta, né? Caim, ele está em constante questionamento. Vamos lá, não tem nada a ver com violação de regra ortográfica. Caim trava uma batalha com a figura de Deus. Ou então há muita ironia sendo utilizada no texto. Isso não condiz com violação de regras ortográficas. Então prestem atenção, ok? Bora para a próxima. Deu para entender, gente, o que essa questão queria? Falar de violações, né, certas violações de determinadas regras ortográficas. Por isso que eu chamei a atenção para um padrão de resposta a ver com a letra maiúscula, minúscula, né? Mas vocês falaram bem. Uso de vírgula excessiva, viola regras ortográficas, perfeito. Regras gramaticais no geral, né? Questão 2, pessoal. Ao descrever a destruição de Sodoma e Gomorra, Saramago usa a expressão, presta atenção, ó, um tipo de enunciado muito parecido, né? Usa a expressão, uma fogueira acesa no coração da noite. Identifique e explique a figura de linguagem presente nessa frase. Olha aí, é uma dúvida acho que não sei se foi a Juliana que perguntou sobre figuras de linguagem, né? Identifique e explique a figura de linguagem presente nessa frase, discutindo o seu efeito na construção da imagem da destruição. Galera, nesse capítulo, olha como é uma questão, galera, essa questão é ótima. Olha como é uma questão... É metáfora? É uma metáfora? Essa questão, só um momentinho. Essa questão, só para eu não perder o fio da meada aqui, essa questão, ela trabalha com muitas situações, presta atenção. Ela trabalha com você ter lido o livro, reparem, nesse momento, ele fala de uma destruição, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, se você não leu o livro, você está ali meio boiando, né? Como assim, né? O que aconteceu naqueles lugares? Outra situação, gente... Quer ganhar o enunciado? Quer, assim, entender, interpretar um enunciado da banca da UERJ? Faz o seguinte. As questões, os enunciados, eles trabalham com vários comandos. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Então, o mesmo enunciado, ele pode estar perguntando 2, 3, 4 coisas. Então, assim, o máximo que eu vi, vou falar a verdade para vocês, né? Não vou mentir. O máximo que eu vi foram trabalhando com 3 respostas, com 3, assim, comandos. Então, reparem. Olha o que ele quer que vocês façam. Identifique. Primeiro ponto. Olha o comando aí. Ele está mandando você identificar. Segundo, explique. Reparem nesses verbos, né? Isso vai aparecer muito. Explique a figura de linguagem presente nessa frase. Então, você vai ter que identificar e explicar essa figura. Depois de identificar e explicar, aí vem o terceiro comando, ó. Discuta o seu efeito na construção da imagem da destruição. Galera, ele quer 3 coisas nesse padrão de resposta. Ele quer que vocês respondam 3 situações. Então, olha só, vamos parar rapidinho? Por isso que eu pedi para vocês terem calma. Preste atenção no enunciado, gente. Não adianta saber o que é metáfora, saber o que é ironia, saber por que Deus está com letra minúscula, se não sabe interpretar o enunciado. O que acontece com a galera quando chega no exame discursivo e, de repente, erra ali uma questão? Não interpretou o enunciado. O enunciado da banca da UERJ, os enunciados são assim, tem vários comandos. Aí vai você, só me responde assim, ó, metáfora. Acabou com a sua questão, acabou. Então, assim, vamos lá, vamos fazer bonitinho? A UERJ, ela bota, apesar de ser uma prova discursiva, né, ela bota tudo muito objetivo, muito direto ao assunto, né? Então, reparem nesses verbos de comando, nesses comandos. Às vezes nem é somente um verbo que dá esse comando. Vamos lá, deixa eu analisar aqui. Calma aí. Tá vendo? Olha como vocês tinham respondido antes. Presta atenção que a professora tá puxando a orelha, ó. Tá dando puxão de orelha. Só falar metáfora, só falar personalização, você não vai acertar essa questão. Ele quer que você identifique primeiro, depois diga qual é o nome dessa figura, identifique essa figura, e depois falar como essa figura trabalha na construção dessa destruição. Então, vamos embora. Tenho 3 respostas aqui, ó. Da Bia, do Billy e do Sebastião. Vamos lá. A Bia, figura de linguagem expressa no fragmento, que expressa no fragmento é personificação. Figura de linguagem que atribui, ó, já identificou. Já explicou, né, qual é, né? Figura de linguagem que atribui características humanas a seres não humanos como a noite. O objetivo é humanizar a destruição. Ó, botou bonitinho do jeito que tá pedindo. Vambora. Billy.
A figura de linguagem do fragmento é a metáfora. Essa figura de linguagem foi utilizada para expressar a dor e o sofrimento dos inocentes, referentes à destruição da cidade ordenada por Deus, como se as chamas do castigo de Gomorra fosse uma chama acesa em meio ao desespero, né? Ó, botou bonitinho, não saiu jogando só metáfora. Calma, botou bonitinho. Sebastião, o efeito dessa metáfora na construção da imagem da destruição é intenso e marcante. A imagem de uma fogueira ardente no escuro da noite evoca sentimentos de terror, caos e aniquilação total. Ó, vocês estão chegando lá, vambora, muito bom. Demonstra com muito mais força de que a metáfora, acho que seria a melhor resposta. Causou uma dúvida ali, ó. A Júlia ficou, opa. Metáfora trazendo uma comparação implícita entre o coração como centro e a noite, tendo como efeito a harmonização da noite. Vamos pro gabarito? Vamos embora. Vamos ver quem se aproximou ao padrão? E aí? A expressão, ela é uma metáfora que compara... Olha quem falou metáfora aí. Que compara... Presta atenção, gente, a metáfora não é uma comparação. Mas quando você explica que é uma comparação de forma implícita, né? Você está chegando lá. Que compara a cidade em chamas a uma fogueira, sugerindo uma imagem vívida de destruição total, que é o que aconteceu realmente, né? O coração da noite intensifica a sensação de isolamento e desespero, enfatizando a catástrofe como um ato de punição divina. Sebastião, show! É isso aí. Deixa eu ver aqui. Só não coloquei punição, é bom que pode tirar ponto. Bom, eu creio, deixa eu ver aqui, eu creio que não, não, porque você botou tipo, como é que eu posso falar? Ideias sinônimas, né? Ideias que dão Deus. Eu coloquei Deus na minha. Também tem a ver, a punição divina, Deus, é isso aí. Perfeito. E aí, alguma dúvida? Deu para entender o que essa questão Explica a diferença entre personificação e metáfora. O povo perguntou, tipo, explica a diferença entre personificação e metáfora, que o povo ficou uma dúvida, hein? Perguntaram aqui, vamos lá. Pessoal, é comparação ou metáfora? Não, metáfora e personificação. Metáfora, a diferença entre metáfora e personificação. Ok, vamos lá, gente. A metáfora é como eu até já falei aqui, né? A metáfora, ela é uma comparação, só que de forma implícita. Ela é uma comparação escondida, ela não tem um elemento comparativo. Por exemplo, meu pai é um leão. Meu pai é uma fera. Quer dizer que ele é bravo, né? Que ele cuida do filho ali, né? Cuida da filha de maneira protetora, né? Meu pai é um leão. Meu pai é uma fera. Aquela professora é fera em matemática. Então, são exemplos de metáforas. É como se você comparasse, né? Só que sem um elemento comparativo. É diferente eu falar assim, ó, aquela professora é fera em matemática, do que eu falar assim, ó, os olhos dela são como a noite escura, a noite brilhando, né, no escuro, a noite escura, a noite mais escura. Reparem, eu usei eu usei o elemento comparativo, então é uma comparação na cara, explícita. A metáfora já não tem elementos comparativos, mas mesmo assim não deixa de ser uma comparação. Só não vai ter elemento como, o do que, tão que, não vai ter elementos que comparem, tá? Uma situação a outra, mas a gente consegue observar a comparação de forma escondidinha, né? Implícita. Já a personificação, gente... deixa eu ver aqui, calma aí. Enquanto eu vou respondendo, eu vou vendo a sua, Lívia. Cadê? Tá aqui em cima. Já a personificação, é como falaram aí em algumas respostas, né? Você vai estar dando sensações, sentimentos, né? Enfim, experiências de seres humanos, de humano, a algo não animado, a algo não humano. Então, é muito interessante a personificação acontecendo, né? Porque você vai, por exemplo, pegar um objeto, pegar qualquer coisa que não é animada e vai dizer que ele tem sentimentos, que ele tem emoções, que ele fala, por exemplo, né? Que ele faz, ele ama, ele tem sentimentos, só que ele é um objeto qualquer. Então, é isso que acontece. Não sei se... Deixa eu ver aqui da Lívia, antes da gente continuar aí. Metáfora, trazendo uma comparação entre... Isso é entre o coração como centro e a noite tendo como efeito a analisação da noite. Eu só não deixaria, Liv, de colocar alguma coisa a ver com a destruição. Ficou faltando a parte destrutiva. Você conectar isso à destruição. Essa é dar ênfase à catástrofe,
né? Essa sensação de desespero, de isolamento, né? Como fala aí no trecho que a gente destacou, que a gente viu aí. Então, assim, muito cuidado para não confundir, tá? Billy, pode rolar, vamos ver a próxima. Vamos lá. Vai anotando aí as dúvidas no chat, tá, gente? Que eu vou analisando, vou olhando aqui. A questão 3, reparem, a primeira questão foi recurso estilístico, a segunda questão já foi figura de linguagem, né, e semântica trabalhando ali a todo momento, prestem atenção. A 3, vamos ver o que é aí, acho que é narrativa, interpretação. Analise a estrutura narrativa do romance, especialmente o uso de saltos temporais que permitem a Caim presenciar diferentes episódios bíblicos. Ai, a gente falou muito disso já, hein? Quem estava aí nas aulas, quem não estava, assiste as aulas anteriores. Já falamos desse salto temporal, né? De como do nada ele tá no passado, aí ele vem para o presente, depois ele retorna ao passado, ele já almeja, já prevê o futuro. Tem essa questão de salto temporal, né? Como essa técnica narrativa, galera, técnica narrativa, então a gente vem mais uma questão de recurso estilístico, aquele top 1 que eu coloquei para vocês lá, né? Do top 5 ele é um 1. Diferentes episódios bíblicos, como essa narrativa, essa técnica narrativa contribui para o desenvolvimento do tema central do livro. Olha que interessante, gente. Mais uma questão que vai fazer com que a banca reconheça quem leu o livro, se você leu realmente o livro. Porque essa técnica ela vai contribuir para desenvolver o tema central do livro. Então, você precisa saber qual é o tema central do livro, precisa entender como é que ele foi, como é que a narrativa foi se desenvolvendo, se desenrolando após isso aí. Então, prestem atenção. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Opa, já temos respostas. Billy, Júlia, vamos lá. O uso da temporalidade é uma técnica na narrativa que contribui para que Caim possa estar presente em todos os acontecimentos, todos os lugares, todos os momentos, né? Problemáticos que ocorreram nas histórias sagradas. Pois é, ele está em tudo, né, gente? Já repararam? Ele está na Arca de Noé, depois ele está em Sodoma e Gomorra, ele está vendo lá a Torre de Babel. Gente, ele está em tudo, né? Billy, guarda aí, vamos lá. Através dos saltos temporais, é possível demonstrar todas as inconsistências, relacionadas à bondade divina, pois Caim pode presenciar cada deslize de Deus. Ó, a da Júlia meio que conecta com a do Billy, né? De analisar o tema como a crítica das ações da figura divina para com os personagens. Muitos marcos bíblicos importantes a fim de questionar preceitos até então inquestionáveis. Gosto muito dessa ideia, Amanda, de questionar preceitos até então inquestionáveis. Eu gostei muito desse seu trecho aí, muito bom. Os saltos temporais permitem que Caim presencie atos da maldade de Deus, questionando sua moralidade e fazendo com que o leitor reflita sobre as ações divinas. Boa. Gostei que vocês se animaram, hein? Tem mais resposta aqui. Gente, só vai saber se está acertando, se está chegando no ponto, num certo tipo de padrão, se tentar. Se não tentar, se não fazer discursiva, se não, né, não praticar, não vai chegar lá. Imagine, cai questão igualzinho que vocês estão respondendo aqui, o que a gente faz aqui durante as aulas. Vocês já vão saber tudo de cor e salteado. Ó, Gabi, as ações de Deus não estão confinadas a uma era específica. Gostei também de alguns trechos aqui, calma aí. Nossa, vocês estão animados. Calma, gente, que eu tô vendo aqui. Quebrando o coração bíblico, que esteja em outros momentos. Ó, Isabela chegou ao ponto do Billy e, se eu não me engano, da Amanda também. E reparem que vocês colocaram algo muito parecido, né? Esses saltos permitem a interação entre o presente e o passado. Caim percebe que os eventos do passado têm impacto direto no presente, que ações dos homens têm consequências que se estendem ao longo da história. Que ele possa presenciar diferentes momentos e desenvolver questionamentos sobre Deus. Só achei... complementando, né, Isabela? Entendi. Para mim era só essa sua resposta, mas você já tinha colocado antes. Sim, complementou. Essa técnica narrativa permite que Caim presencie diversos acontecimentos bíblicos, contribui para o desenvolvimento do tema central, uma vez que serve como Opa, Dayana! Muito bom! Que serve como olha como está explicando o desenvolvimento da trama, o desenrolar. É o que a questão pede, é o que o enunciado pede. Uma vez que serve como argumento para as ideias defendidas tanto pelo personagem quanto pelo autor. Amei a sua resposta. Parece que ele é tão onipresente ou mais que o próprio Deus. Pois é, olha como tudo tem motivo. É para ele parecer ser maior que Deus, né? Ser mais que Deus. Tem uma crítica que ele mesmo faz sobre Deus. Não está em todos os momentos. Não soube montar uma resposta. Mas tem a ver com o que você está falando, Letícia. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Billy, pode rolar a nossa
a nossa resposta, o nosso gabarito, o nosso padrão. Repare que ele é um pouco grande, né, gente? Tá mais desenvolvido. Mas vamos ver o que vocês colocaram, se chega ali na ideia? A estrutura narrativa de Caim é não linear. Isso já está até dito no enunciado, né, gente? Com saltos temporais que permitem ao protagonista viajar entre diferentes episódios bíblicos. Ok. Essa técnica, aí vem a questão. Será que vocês colocaram algo a ver? Vamos embora. Essa técnica enfatiza a atemporalidade das questões morais que Saramago aborda, sugerindo que os problemas de injustiça e arbitrariedade divina, reparem que eu só foquei em explicar qual era a situação, né? Qual era o caos, o que estava acontecendo de caos, né? Injustiça e arbitrariedade divina. Alguns colocaram aí, sim. São constantes ao longo da história humana. Os saltos temporais também permitem a Saramago apresentar Caim como um observador crítico. Olha o questionamento, olha o Caim questionador aí que vocês colocaram. Um observador crítico que questiona a coerência das ações divinas em diferentes contextos. Galera, vocês chegaram lá. Vocês observaram que vocês colocaram isso, né? Tô gostando de ver. Vamos ver aqui, ó. Deus demorou muito para perceber quem estava viajando. Ele demora a participar das coisas, né? Dos acontecimentos. Perfeito. Ficou muito parecido, gente. Vocês chegaram lá, ó. Deixa eu ver aqui. Só para a gente não prolongar muito, mas muitos chegaram lá. Billy. Olha Billy aí. Se vocês só não... como é que eu posso falar? O Billy, ele só não especificou alguma coisa, né? Especificou um momento, um acontecimento. Ele botou de uma maneira mais geral. Então, assim, se o enunciado ele pede que vocês coloquem no desenrolar da trama ou um desenvolvimento da trama, tentem especificar algum momento ou usar como um exemplo, né? Algum momento desse. Ó, a Júlia. Normalmente a West é muito mais objetiva, né? Ela gosta de muita enrolação, né? Então eu botei mais tipo. Pá. Uhum. Eu entendi o que você falou. Porque muito corretor pode ver a questão, tipo, eu botar, citar uma coisa do livro e ficar meio que ambíguo, sabe? Ficar faltando aquele pontapé. Uhum. Sim. Ó, a Amanda chegou lá. Muitos de vocês colocaram, gente, ó, eu vou falar a verdade, eu tô muito feliz com essas respostas. Por isso que eu fui lendo e fui, né? Caramba, gostei, muito bom, parabéns. Gente, é isso que vocês estão colocando, perfeito. Vamos para a próxima, vamos embora. Estão arrasando, hein? Vamos que vamos. Vamos que a aprovação tá chegando, o gabarito tá vindo. Olha a parte da Arca de Noé chegando aí. Caim descreve a Arca de Noé como um túmulo flutuante. Explique essa metáfora. Reparem, ele está comparando a Arca de Noé com um túmulo flutuante, mas ele não usa a Arca de Noé como túmulo. Ele não fala assim. Ele faz essa descrição, né? Como se fosse um túmulo flutuante, mas não é uma comparação, é uma metáfora. Por isso que é metáfora. Explica essa metáfora. Então vamos lá. Ele quer que vocês expliquem o que significa um túmulo flutuante. O que é essa metáfora, né? E discuta como ela reflete a visão de Saramago sobre o episódio do dilúvio. Duas coisas que você tem que fazer nessa questão. Vamos embora. Quero bonitinho, gente. Coloca bonitinho o que tá pedindo aí. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Já tem resposta aqui. Ah, peraí. É adiante, né, Letícia? Tá faltando coisa. Eu tô achando que essa sua resposta tá... Aí vamos lá, aí tá o oposto da resposta do Billy. Aí você especificou muito uma coisa que não conectou com o desenrolar da trama, não conectou com o que estava sendo pedido no primeiro comando lá da questão. Cuidado, só Eu te cuidado. falei, tipo, você botar uma informação e ficar meio que, tipo, uma brecha, que é pra pessoa questionar você, tipo, tá faltando isso. Então, tipo, é melhor ser objetivo do que você botar uma coisa e o corretor falar, ué, mas cadê essa parte aqui? Sabe, mostrar que tá meio faltando uma. Aí perde ponto nisso. Isso aí. Esse é o cuidado que eu teria. Isso mesmo, Billy. Muito cuidado. Ou você, assim, o que eu tô falando, é o domínio da obra, do que acontece, né? A partir da leitura que você vai ter todas essas ferramentas, né? Esse aparato, para poder explicar melhor alguma coisa, para poder exemplificar alguma coisa que está sendo pedido ali. E aí, gente, eu quero essa 4 agora. Vamos embora. Quem fez aí? Explique essa metáfora e discuta como ela reflete a visão de Saramago sobre o episódio do dilúvio, a visão do autor sobre o episódio do dilúvio. Júlia já colocou aqui, ó.
Você botou a visão do Saramago, que é o finalzinho, né? Deus fica em segurança observando as mortes lá de cima. Ele não faz nada, né? Perfeito, isso aí. Ótimo. Mais alguém vai colocar? Vamos lá. Na narrativa, esta metáfora ganha sentido de que as personagens têm a tendência a morrerem na arca, ou seja, ela enfatiza a visão de Saramago em questão da ausência de responsabilidade da figura divina. Conectou aí a da Júlia. Sim, faz sentido, faz sentido. A metáfora do túmulo flutuante com relação à Arca de Noé retrata que um novo mundo será criado e aquele pré-existente será extinto. A relação com o dilúvio se dá pelo fato de que Deus mata tudo, todos, né? Por ego próprio. Não sei se... Acho que foi meio, Gabi. Vamos ver se... Foi quase lá. Acho que ainda tem alguma coisinha meio... Tá destoando um pouco. Um túmulo flutuante revela uma visão crítica e pessimista sobre o dilúvio, típico da obra de Saramago. A imagem do túmulo também evoca a ideia de que a vida dentro da arca é uma espécie de morte em vida. Os sobreviventes estão presos em um espaço limitado, privados de liberdade e contato com o mundo exterior. Diz que a comparação é com o fato... No caso, a metáfora, né? É no fato de muitas pessoas terem morrido para a criação da nova humanidade, que na visão de Deus havia dado errado. E que o episódio do dilúvio para Saramago era uma atitude inútil, porque se somos a imagem de Deus e não demos certo, é porque ele também não era perfeito. Caramba! Ficou... Bia, sua resposta ficou bem, como é que eu posso falar? Bem filosófica, né? Bem, caramba! Vamos ver, gente, porque tem que ter cuidado para não se perder, como o Billy falou, né? Não extrapolar o que está sendo pedido na questão, né? Mas ficou assim, eu senti um quê de filosófico, né? Nessa resposta aí da Amanda. Foi da Amanda, não, da Bia, né? Deixa eu ver se... Vou falar. Chegaram lá e já também. Reflete a questão das mortes da humanidade, como se a arca estivesse navegando sobre os corpos de pessoas inocentes. Esse episódio retrata a crueldade de Deus para garantir uma nova humanidade, já que a antiga humanidade era completamente imperfeita, contando desenho perfeito como sua criação. É tipo o ponto de vista do Saramago, né? Entendi, Billy. Vamos lá. Sobe aí nosso gabarito. Vamos ver, gente. Olha o que vocês falaram de ser uma privação da liberdade, de ser uma prisão, está no nosso padrão. Vamos embora. A metáfora túmulo flutuante sugere que a arca, em vez de ser um símbolo de salvação, que ela foi feita para salvar, né? É, na verdade, uma prisão mortal, onde a sobrevivência vem à custa da morte de quase toda a humanidade. Vocês falaram isso! Muito bom! Saramago usa essa imagem para criticar a narrativa do dilúvio. Vocês falaram isso, que é uma crítica ao dilúvio, né? A narrativa bíblica do dilúvio, sugerindo que a salvação prometida por Deus, olha Deus aí de promessas, ó, prometida por Deus é moralmente questionável, pois é alcançada através de um genocídio divino. Tem tudo a ver. Vocês não, de repente, não usaram essa palavra, genocídio, mas vocês falaram o que aconteceu, o que é um genocídio. Perfeito, gente. É um paradoxo. Olha, está parecendo um paradoxo, né? Gostei da resposta, hein? É um paradoxo. Como é que a salvação faz Deus e mata todo mundo? Parece um paradoxo. Essa é uma crítica do efeito paradoxal do dilúvio. Gente, perfeito. Vocês estão afiadíssimos. Estou gostando de ver. Galera, é isso. Acho que todas que eu vi, deixa eu até voltar aqui. Só uma ou outra que de repente extrapolou muito o sentido, o significado, ou a crítica, ou a visão do autor, de repente foi muito além do que era esperado nessa questão. Muito bom, gente. Gostei, ó. Deixa eu ver aqui. Sebastião, Júlia, deixa eu ver. Laísa também. Gostei. Você pode fazer uma resposta bem elaborada, só que, não dê brechas pra pessoa questionar. Bote tudo que, você vê a questão, você se pergunta, isso aqui vai ter alguma brecha? Tem algum questionamento? Tem uma coisa faltando na história? Isso aí. Tô gostando muito das respostas. Vamos embora. Questão 5. No episódio em que Caim impede o sacrifício de Isaac, Saramago inverte a narrativa tradicional. Aí vamos lá, eu coloquei aqui uma observação para vocês entenderem o que ele inverte de acordo com a narrativa tradicional. Na narrativa tradicional, Deus ordena a Abraão sacrificar seu filho, Isaac, como prova de fé.
Abraão está prestes a realizar o sacrifício, mas um anjo de Deus intervém, impedindo. Abraão oferece um carneiro em substituição a Isaac. Aí olha o que o Saramago faz, olha a inversão do Saramago. Só para lembrar, tá, gente, que eu botei isso aí. Mas eu sei que muitos de vocês já sabem. Caim impede o sacrifício de Isaac. Ele argumenta que Deus não pode querer a morte de um inocente. Caim intervém salvando a vida do menino. Só para lembrar, para clarear a mente. E aí, vamos embora, pode passar. Aí vem o pedido, ó. Discuta como essa inversão serve para criticar a obediência cega às ordens divinas e a moralidade do sacrifício. Aí vamos para temas religiosos, ó. Olha que interessante aí essa questão. Vocês vão discutir como essa inversão do Saramago serviu ali para criticar essa obediência cega, né? Que as pessoas, muitos religiosos, né, seguem as ordens divinas. E principalmente aí essa ideia de uma moralidade, né, sacrifício. O que vocês colocariam? Essa é uma questão boa, hein, gente? Essa inversão do Saramago foi pesada, né? Gostei muito aí dessa questão. E aí, estão digitando aí, né? Vamos embora. Quero ver o que vocês vão colocar, estou curiosa. Discuta como essa inversão serve para criticar a obediência cega às ordens divinas. E aí, alguém ficou em dúvida? Tá muito difícil essa questão? Gerou dúvida? E aí? Ninguém botou nada ainda no chat, está digitando, né? É que essa é uma questão que é difícil, né, gente? Olha aí. E reparem, quem teve que intervir? Foi o Caim, né? Aí a gente pode entrar em uma situação que vocês já comentaram aí já algumas vezes. É difícil, né? Olha aí. É difícil para formular, né, a resposta. Tal inversão questiona a bondade de Deus, uma vez que retrata a alienação das pessoas perante atitudes ditas como divinas. Ademais, há o questionamento da cegueira moral da humanidade. É uma questão de moralidade também, a moralidade do sacrifício. Você pontuou perfeitamente o que ele quis aí. Vamos ver aqui. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Foi a Bia? Professora, é porque eu fiz, as respostas ficaram grandes, então eu não consigo escrever, porque acaba demorando muito, mas eu posso ler? Pode, claro. Eu coloquei assim: a inversão coloca Caim, que na narrativa original é a personificação do mal, como o anjo, entre aspas, que salva Isaac. Caim questiona e faz com que Abraão reflita sobre esse Deus que pede o sacrifício de pessoas, de seu filho único. A crítica é feita à devoção cega que não mede esforços, como o sacrifício de pessoas para provar sua fé. Sacrifício, a moralidade do sacrifício. Boa. É a Beatriz que está falando, né? Isso, professora, isso mesmo. Perfeito, Bia. Isso aí. Muito bom. É porque, assim, questões... Oi, pode falar. Eu quis enfatizar essa devoção cega, sabe? Que no livro parece que, pelo menos nessa parte do Isaac, em algumas outras partes, o Caim questiona, tipo assim, que Deus é esse que pede para que você sacrifique pessoas. E, tipo assim, tem essa devoção cega e que parece meio que fica implícito: se você não tem obediência, você não tem fé. Como o caso daquela moça que acho que Deus... eu não sei o que ele faz, eu não me lembro, que é do caso de Sodoma e Gomorra, que ela vira, e também tem uma passagem que Caim fala: quem é você para testar a fé das pessoas? Alguma coisa assim, com relação ao último cara lá da história. Que, se eu não me engano, Deus tira tudo dele lá com a aposta com o diabo. Muito boa sua colocação. É isso aí, gente. Tô vendo aqui o que vocês estão... Opa, calma aí. Desistiu? Poxa, a Bia falou tão bonitinho, gostei muito da resposta da Bia. Deixa eu ver aqui, peraí. Opa.
Billy. Ó, como a Bia falou, ela conectou muito bem a questão da moralidade ao sacrifício, né? A cegueira divina. Acho que são termos chaves que a gente precisa mencionar nessa resposta. De questionar seus atos ideais. Isso. Decidir a cegueira revela a ausência do questionamento. Aham. Tá, vambora. Vamos ver. Consegui desenvolver a parte da obediência cega, mas a parte da moralidade não entendi. Tá. Vamos entender agora, então, aqui, pra galera que ficou meio em dúvida nessa resposta, né? Olha como vocês também chegaram aí na ideia. Vamos lá. Ao impedir o sacrifício de Isaac, o Caim se posiciona contra a obediência cega às ordens divinas, né? Questionando a moralidade de um Deus que exige tal prova de fé. Vocês, nas respostas de vocês explicaram essa prova de fé, né? Saramago usa essa inversão para criticar a ideia de que a obediência absoluta é uma virtude, sugerindo que a moralidade deve ser questionada e que o sacrifício, como um ato de fé, é eticamente problemático. E aí? Vamos ver se vocês não falaram isso. Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Deixa eu ver a sua aqui. Tá perguntando se ficou. Sim! Que a proposta divina dada é maior que o preceito do fiel. Perfeito! É isso. Nesse sentido, a cegueira religiosa revela a ausência do questionamento. Aham. Ficou muito parecido. Você falou minha, prof. Calma aí, deixa eu ver. Vi. Ao impedir sacrifício de Isaac. Deixa eu só ver aqui o que eu, de repente, com a humanidade não tem que tem a ver, sim, com a questão de garantir a salvação, não é isso? E a espiritualidade. Aham, muito bom também. Gente, show de bola. É isso aí. Um ou outro ali, de repente, pode ter colocado uma palavra diferente, né? Mas vocês reparem, o sentido, o que é para ser, vocês estão fazendo. Deixa eu ver aqui a Juliana. Eu boto aqui. Eu pensei de como Deus é um insensível, sendo que ele é o bem maior e um mero mortal pecador tem essa sensibilidade. Pois é, ele parece ser um mero pecador, né? Um homem comum, um ser humano, né? Não é uma divindade, né? Isso aí. Vamos lá, uma questão mais gramatical agora, pessoal. A parte narrativa, galera, de recurso estilístico, narrativo, estou vendo que vocês estão indo bem. Oi. Eu vou ter que sair rapidinho, porque rapidinho da minha chamada aqui, a transmissão vai transmissão, mas eu vou ver minha aula de redação, começou agora. Ah, tá. Mas peraí, você não vai mais apresentar isso? Vou pedir para Pri colocar. Não, eu vou. Só sei como eu vou passando. Ah, então tá. Tá bom, qualquer coisa você avisa, tá? Tá bom. Obrigada. A 6, pessoal. Em Caim, Saramago frequentemente emprega orações subordinadas, longas e complexas. Já falamos isso, ó. Explique como essa estrutura gramatical contribui para o estilo narrativo do autor e a construção da voz de Caim. Caramba, olha essa questão, gente. Aí a gente tem uma questão muito conteudista, e ao mesmo tempo que ele fala de uma certa estrutura gramatical, ele fala do estilo narrativo do autor. Olha como a Banca, ela gosta muito de mesclar, né, questões interpretativas com conteúdo, ou uma questão mais estilística com gramática. Olha que interessante. Tem algumas coisas que vocês têm que fazer aí. Então, vamos lá. Como essa estrutura gramatical contribui? É isso que vocês têm que responder. Explicar como essa estrutura de orações subordinadas, períodos longos, complexos, né? Como essa estrutura contribui para o estilo narrativo do autor. Estilo narrativo do autor. Reparem, já falei para vocês qual é o estilo peculiar do Saramago. Tem a ver com esse enunciado aí, ó. Como isso contribui para o estilo narrativo do autor e a construção da voz de Caim. Gente, Caim, ele é confuso, ele é questionador. O que é uma oração subordinada? O que períodos longos, complexos podem refletir? Podem contribuir para esse estilo e para a construção da voz do Caim. É isso que vocês têm que colocar. Só tentei dar uma explicada aqui, uma reforçada. E aí? Olha, Júlia, é uma questão muito boa, tá? Uma questão que, nossa, eu diria que é uma questão muito quente, né? Eu gosto de falar isso. Tô aqui com o meu fone de ouvido aqui no computador, quando você vai para passar, eu passo, tá? Tá bom, obrigada. Só saiu da tela a questão. Aê, valeu. Nossa, esse Billy, ele tinha que ganhar assim, o prêmio, né? Aluno do ano. Maravilhoso.
E aí, gente, alguém vai arriscar aí alguma resposta? Alguma possível resposta? Vamos lá, que a gente ainda tem 10 minutinhos. Vamos que vamos. Tal estrutura contribui para o estilo narrativo do autor no sentido de que traz à reflexão assuntos complexos. E isso aí, quando a gente fala de religião, né, de pensamento a ver com religião, com o que você segue, né, quanto à religião, realmente é algo muito complexo. O assunto religião é muito complexo, né? A fim de não simplificar os ideais expostos. A contrição seria contribuição? Não, contrição do... construção. Ok, a construção do personagem de Caim é sustentada por meio de tal estrutura, uma vez que ele é um ser questionador, crítico e prolixo. Ai, que coisa linda! Nossa! Que resposta linda! Olha como a professora está torcendo por vocês, tá vendo? Gente, que resposta linda! A utilização frequente de orações subordinadas, longas e complexas na obra de Saramago é uma característica marcante no seu estilo narrativo. Essa estrutura gramatical contribui para a construção de uma linguagem rica e densa, que reflete a complexidade do pensamento e da experiência humana. As orações subordinadas, unindo umas às outras, seria isso? Criam um efeito de fluxo contínuo de ideias semelhantes. Só cuidado, Sebastião, não conectou a construção da voz de Caim. Faltou só um detalhezinho em conectar a construção do Caim, da voz de Caim dentro da obra. Só faltou isso. Ninguém é perfeito. É uma pergunta difícil. Acho que nem o Wesley vai cobrar essa questão, hein? É difícil a questão, hein? Mas vou perder alguns décimos. Vou falar para vocês, a gente não sabe, né, galera? A gente pode estar estudando anos a banca, né? Mas a gente não sabe. De repente, de um momento para o outro, uma questão cobra um ano questões mais difíceis, né? Mais complexas. A gente não sabe. A gente tem que ir preparado. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente tem que ir preparado para o difícil, para o que é difícil. Eu podia continuar na questão, podia assim, no caso específico de Caim, a estrutura gramatical complexa também contribui para a construção de uma voz de personagem narrador. As longas frases repletas de direções e reflexões revelam a mente de Caim, atormentado por dúvidas e questionamentos existenciais. A linguagem se torna um espelho de sua alma, refletindo a angústia e a culpa que o assombram. Continua assim. Boa. Eu consideraria, ok, é isso aí. Você explicou, conectou a voz do personagem, do Caim, que é uma voz, né, que está confusa, que está ali prolixa, né, enfim, confusa, num caos, perfeito. Ó, Dayana colocou aqui, Elive também, deixa eu ver aqui, emprego de orações. Boa, gente, isso é bacana, vocês estão praticando, vocês precisam levar no dia essa compreensão, né? Eu acho que a gente vai mais uma vez para a construção da voz de Caim, uma vez que demonstra o caráter questionador e crítico, além de que, em alguns momentos, mistura a ideia do personagem com as do autor. Bacana! Conectou o autor, mesmo que não tenha falado do autor, né? O Caim, ele é a voz do Saramago também ali, né? Tô lendo a da Amanda, pra gente ir para o gabarito. Uma crítica e reflexão. Demais orações contribuem para a caracterização na voz de Caim, seus pensamentos e seus devaneios momentâneos que se desenvolvem ao longo de suas caminhadas. Bacana. E aí, vamos ver? Alguém vai mais colocar? Vamos passar aqui. Cadê o Billy? Vamos embora. Vamos ver qual é o gabarito? Vamos ver se vocês chegaram aí no padrão de resposta? Vamos embora. As orações subordinadas, longas e complexas são características do estilo de Saramago e servem para criar uma prosa densa e reflexiva. Ó, vocês usaram essas palavras aí. Ser crítica, ser reflexiva, ser densa, né? Isso. Essa estrutura gramatical reflete o pensamento contínuo e muitas vezes labiríntico. Olha que palavra bonita, gente. Labiríntico, é um pensamento labiríntico de Caim. Ele está ali perdido, né? Ele está ali confuso, ele está vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o próprio pensamento, o próprio questionamento do personagem já leva a narrativa para esse lado, né? À medida que ele lida com questões filosóficas e morais complexas, o uso dessas orações também confere um ritmo particular à narrativa, desafiando o leitor a acompanhar as nuances do raciocínio de Caim. Olha, nesse momento vocês poderiam ter conectado o leitor, né? Também. Deixa eu ver aqui se ficou ou não. É que vocês estão focando muito em falar do discurso indireto livre, né?
É porque ele está atrelado a esse período longo, né? Orações subordinadas, longas, períodos longos, complexos. Só cuidado para não levar tudo para essa direção, para um discurso indireto livre. Dá para você aprofundar, para você responder com outros aspectos, sem ser somente o discurso indireto livre. Muito boa narrativa. É porque a pergunta não é sobre discurso indireto livre, entenderam? É mais gramatical, é mais assim, o uso de orações subordinadas, o uso de orações em períodos longos, orações longas. Isso. Não ficou confuso não, Isabela, só acho que foi muito pro lado de discurso indireto livre. Você poderia até citar como um exemplo do caos, né, da confusão, enfim, do tipo de discurso, né? Mas eu acho que o foco não era falar nesse discurso indireto livre, não era uma questão de estilística, né? Não era uma questão puramente de discurso, era uma questão que falava de conteúdo, era uma questão conteudista, gramatical. Eu só tentaria focar mais por esse lado, entendeu? Cadê livre? Complexidade, demarcações não claras, está tudo dentro da narrativa densa e reflexiva que eu já citei ali no padrão, ó. O fato de ele ser um personagem questionador e crítico. Perfeito, Lívia, perfeito. É isso aí. Muito bom. Vamos embora, dá tempo de mais uma? Vamos para mais uma? Vamos fazer mais uma? Dá tempo, dá tempo. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Ó, acho que vocês estão se saindo muito bem, hein? Dá para ver pela alegria da professora, né, gente? Pessoal, essa questão 7... vocês já comentaram muito sobre isso, se eu não me engano, também na aula da Prof. Alzira, né? Que são as funções da palavra ser. Então, assim, o uso da palavra ser, em vários trechos, né? Podem vir de formas diferentes. O ser pode possuir, né, funções distintas durante a narrativa. Aí a gente está falando de análise sintática, tá? Aí a gente tem um trecho que é o seguinte: se Caim não tivesse matado Abel, talvez não existisse agora aqui. Aí qual é a pergunta? Bem direta e curta. Qual a função do pronome se? E aí? A gente sabe que o se... Opa, já estão respondendo. Beleza. O se, ele pode ser pronome apassivador, ele pode ser índice de determinação do sujeito, ele pode ser um conectivo, né? Uma conjunção subordinativa. Ele pode ser um pronome pessoal oblíquo átono. Pode ser um pronome reflexivo. Isso, olha, pode ser muita coisa, né? Vocês já revisaram algumas coisas assim que eu sei em algumas aulas. Então, assim, essa é uma questão puramente gramatical. Esse se, só para responder minha resposta, né? Esse se seria meio que uma condição, né? Aham. Que é um se meio que uma conjunção, né? Aí poderia mudar para uma... Você poderia, caso a West botar, e reescreva a frase. Eu poderia botar, caso Caim não tivesse matado Abel... Amei, isso aí. É essa visão que vocês têm que ter de olhar uma questão e já pensar assim, e caramba, e se essa questão fosse para substituir o conectivo, substituir a conjunção se? Né? Então você já sabe qual é a função desse conectivo. Pode passar, Billy, você está bem participando, ó. Gente, isso aí, confundo, então vamos lá. É uma oração subordinada adverbial condicional. Então, se é uma conjunção condicional, é isso aí, gente. Indica uma condição, uma hipótese, né? É essa a função. Não é um pronome reflexivo, isso aí, ele não está indicando uma reflexividade, né? Acertei, ó. É isso aí. Ó, vocês estão... Oi? Uma dúvida que eu tenho nesse tipo de questão é se, quando a gente vai explicar, a gente tem que falar, por exemplo, é uma oração subordinada adverbial condicional. Aí a gente tem que explicar a função dela, né? Dentro dessa frase. Não pode só falar que é uma oração subordinada adverbial condicional. Tem que explicar também, não é? Principalmente se tiver a pergunta for direcionada a uma palavrinha específica, no caso, a conjunção. Você precisa dizer que a função da palavra ser é de conjunção subordinativa. Você precisa explicar. Se só você falar conjunção, existem muitos tipos de conjunção. Então, a banca ela vai exigir que você tenha um aprofundamento. E que conjunção é essa? É uma conjunção adversativa? Aditiva? Que conjunção é essa? Então, se você falar que é uma conjunção ali, né, escrever, responder
que é uma conjunção condicional, pois está dentro de uma oração subordinada adverbial condicional, introduz uma oração, né, subordinada adverbial condicional, está perfeito, é o que a banca quer. Lembrando que vocês estão fazendo uma prova de português específico, então o que puder acrescentar de gramática da língua portuguesa, da norma padrão, o que puder complementar é para você ganhar aquele ponto daquela questão e acabou. Então, olha a diferença de você só falar assim, o se é uma conjunção. Poxa, mas existem muitas conjunções, a banca vai ficar assim, existem muitas conjunções, e também conjunções coordenadas, né, coordenativas, não só subordinadas. Então, assim, muito cuidado, especifique, explique o que você puder explicar, ok? Professor, Galera, Entendi, professora, obrigada. E se a banca perguntar Nada, assim, meu. qual é o efeito morfossintático da conjunção se dentro da proposta da obra de Saramago nesse contexto? Ela podia perguntar isso, uma questão dessa, né? Sim, a questão pode trabalhar com a parte semântica. Qual é o sentido da conjunção subordinativa condicional se no trecho em destaque? Aí você vai dizer, de repente nem vai colocar a palavra condicional para não já dar a resposta, né? Da conjunção do movimento. Você vai dizer que é uma condição. Ele não é protagonista. Ele não é protagonista como está na Bíblia. Eu podia responder isso. Ele não é protagonista. A gente vê o Abel na Bíblia como protagonista, como uma pessoa do bem. Que ele cumpriu todas as justiça. Mas não entendi o Abel, não entendi a sua conexão. Não, porque a pergunta é se Abel não matasse o quê, né? Se não matasse. Mas a questão, o enunciado pode ter vários fragmentos da obra, pode falar com o personagem. Eu estou arriscando uma pergunta, na banca da UERJ, estou arriscando uma pergunta, entendeu? Que tipo de pergunta ela pode tá. O efeito... Não pode falar que só vai ter questão sobre Caim, né? Nesse texto. Sobre o personagem Caim. Pode vir Deus, Adão, Eva, o anjo, né? O anjo lá do início, Azael, se eu não me engano, o nome dele, isso. Entendeu? Acho que essa parte de oração, coordenada, teria que revisar. Galera, para a gente finalizar, já fechando a nossa aula, Billy, você pode só subir para a galera ver o que tem nesse slide aí, para quem ficou confuso da função da partícula ser, né, da conjunção, né, que aí foi conjunção, mas é a palavra ser. Eu coloquei para vocês, pessoal, uma explicação de cada função do cis, para você que, de repente, né, quer revisar ou confunde. Olha aí, atenção às funções do ser. Tem 8 funções. Então, assim, eu vou explicar para vocês nesse slide e vou complementar na nossa próxima aula quais são as funções, como elas acontecem, tem que ter muito cuidado com essa partícula C, com o que também. Então, assim, dá uma lida, ficar as questões 8, 9 e 10, né? 3 questões para a gente finalizar na próxima aula. Então, prestem muita atenção nessas questões, né? Oi, Bi? Não, porque o nosso tempo acabou, né? Não sei se eu posso continuar, né? Por mim, eu fico aqui até meia-noite. A gente fica aqui, ó, bum, 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 bum. É isso que eu ia falar. Pois é, né? Já pensou? Fazer um corujão aí? Aí tem a ceia e tudo, ceia, né? Poxa, pois é. Seria maravilhoso, né? Mas assim, vou deixar de deverzinho de casa para vocês. Vamos fazer o seguinte? É o seguinte, ficaram as funções do ser e 3 questões, a 8, a 9 e a 10, né? Então, assim, a gente vai fechar essas questões, eu quero que vocês pratiquem essas funções do ser. Vou chegar aqui na próxima e vou perguntar, gente, qual é a função do ser nessa frase? Qual é a função nessa frase? E quero ver se vocês vão estar ligados, sabendo tudo bonitinho, hein? Vai ficar de deverzinho de casa. Gente, o ser vai cair, o que, funções, ok? Estejam preparadíssimos. Billy, muito obrigada, meu amor, tá? Pela força e pela ajuda. Gente, um beijo. Um beijo, até a próxima. Falamos de final. Beijo, gente, até a próxima. Obrigada aí pela presença. Tchau, beijão. Obrigada, Paty. Desculpe aí os problemas Boa noite. técnicos. Billy, muito obrigada. Você ajudou muito nessa aula. Muito obrigada mesmo. Galera, abriu o grupo lá, coloquem lá o que vocês acharam da aula de hoje, tá bom? E aí vocês coloquem lá, que é muito importante pra gente. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau.